Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando neste dia 1º de maio de 2022 com a nossa Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Hoje é o 3º domingo da Páscoa. Iniciamos também o mês de maio, o mês dedicado à Virgem Santa, para que a gente aprofunde e aumente, intensifique o nosso amor e a nossa devoção à Santíssima Virgem Maria. Tudo bem, vamos juntos com nossa academia. O evangelho de hoje é de São João, capítulo 21, versículos de 1 a 19. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente cerca de 100 metros. Logo que pisaram na terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Senhor, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas?
Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: siga-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje é riquíssima. No primeiro momento parece-nos apenas uma narração e um episódio de um acontecimento. Mas é possível daqui tirar lições para a nossa vida espiritual muito grandes. Uma riqueza que eu confesso que conseguir colocar isso tudo em poucos minutos não é fácil. Daria para a gente conversar e conversar. Mas vamos lá. Primeiro nós temos no texto bíblico 3 momentos, né? Os discípulos que estão lá em Tiberíades e Pedro fala: vou pescar, os outros vão com eles. Mas eles não pescam nada. Depois nós temos Jesus como um desconhecido que faz uma pergunta e manda que eles joguem a rede do lado direito. E aí acontece a pesca. Em terceiro, nós temos uma conversa de Jesus com Pedro sobre o amor de Pedro por Jesus. Aqui nesse texto também, de uma forma geral, nós precisamos perceber que Jesus é que vai ao encontro dos discípulos. E onde que ele vai ao encontrar-se com os discípulos? Às margens do mar de Tiberíades. E este encontro se dá a que horas? Ao amanhecer. Nós podemos tirar uma lição. Jesus foi ao encontro dos discípulos e vem também ao nosso encontro quando estamos à margem da vida, do lago, sem pescar nada. Ele vem ao amanhecer, que é um sinal do início da nova vida, da ressurreição. Lá em Marcos, no capítulo 16, versículo 7, Jesus tinha falado para Maria Madalena para dizer a Pedro e aos discípulos: vão para a Galileia, lá eu os encontrarei. E agora então, nós encontramos aqui em São João o cumprimento desse pedido de Jesus. Os discípulos estavam na Galileia e Jesus vai ao encontro deles. Mas aí uma pergunta: por que a Galileia? Por que Pedro? Por que Jesus mandou ir para a Galileia? E por que Jesus falou expressamente para que o recado fosse dado a Pedro? Nós vamos entender isso, todo o contexto deste evangelho. Porque lá na Galileia, neste lugar onde Pedro e os outros discípulos estão pescando, que um dia eles se encontraram com Jesus e um dia receberam o convite de Jesus: deixai as redes e vinde, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eles voltam então à origem, ao lugar do primeiro, do encontro maior com Jesus, de onde eles deixaram tudo
para seguir Jesus. E como Pedro era protagonista naquele momento, agora novamente. E ainda mais, Jesus, nesse encontro, tem uma ação a ser feita. Ele vai restaurar a vida, a vocação de Pedro. Mas vamos continuar mais um pouquinho aqui pela nossa reflexão. Jesus pede que eles vão à frente e eles vão então para Galiléia. Sem a presença de Jesus, eles não fizeram uma pesca boa. A presença de Jesus, no primeiro momento, não foi reconhecida por eles. Jesus precisa fazer uma pergunta. O texto da tradução diz assim, moços, mas o original, a palavra que está lá é paidia, que pode ser traduzida por moços, mais ou menos, mas pode ser traduzida melhor ainda por filhos. Jesus chama os discípulos de seus filhos. Eles não haviam pescado nada. Jesus então dá uma ordem, lançai as redes. É pela ordem de Jesus que eles vão obter o sucesso. Naquele mesmo lugar onde alguns anos atrás, 3 anos atrás, eles viveram a experiência do chamado que Jesus fez. Quando o milagre acontece, o discípulo amado reconhece primeiro Jesus. O amor sempre é capaz de um reconhecimento em primeiro lugar. Mas ele transmite a Pedro, à igreja, aos discípulos, que é o Senhor ressuscitado, que eles tanto amam também. E interessante que nesse texto, Jesus pede, tendes alguma coisa para comer? E quando eles pescam e estão trazendo os peixes, Jesus já tem peixe e pão lá. Porque, na verdade, o evangelista quer mostrar neste milagre que Jesus não fez uma pergunta porque não tinha nada, mas era o objetivo para que eles retomassem a experiência do primeiro chamado, porque eles já tinham vivido uma pesca milagrosa quando Jesus os chamou. Mas vamos dedicar aqui uns minutinhos agora à restauração da vida e da vocação de Pedro que Jesus realiza. Jesus faz 3 perguntas a Pedro. Nós já sabemos, o próprio evangelista diz, Pedro ficou triste porque Jesus perguntou a ele 3 vezes se o amava. E recorda as 3 vezes que ele negou a Jesus. Mas nessas perguntas que parecem muito banais ou repetitivas, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Sim, Senhor, eu te amo. Tem muita coisa por trás aqui. Vejamos, por exemplo. A pergunta ela é constrangedora. Jesus pergunta na frente de todos. E pergunta a Pedro, a primeira, tu me amas mais do que estes? Aqui a gente tem que recorrer de novo, segundo os estudiosos, a palavra que está lá no original grego. Para o verbo amar, Jesus usa justamente agapau, que é o mesmo verbo da palavra ágape, que significa um amor capaz de dar a vida, um amor que faz sacrifício. Então, Jesus pergunta a Pedro, tu me ama a ponto de dar a vida por mim mais do que estes outros? Por que Jesus faz essa pergunta assim? Por quê? Porque Pedro, lá no jardim, tinha dito para Jesus que ele o amava tanto que ele iria seguir. E se fosse preciso, ele daria a vida para Jesus. Então Jesus usa o mesmo verbo, agapau, que é o verbo de dar a vida. E Pedro, então, responde. Responde de quê? De que maneira? Ele não responde com o verbo agapau. Sim, Senhor, eu te amo, no ágape, do agapau, a ponto de dar a minha vida por ti. Pedro vai responder para Jesus, sim, Senhor, eu te amo, usando o verbo amar aí, o filéu, que é o verbo que significa um amor natural, um amor afetivo, um amor de amigo, de irmãos. Então, Pedro, quando Jesus pergunta, você me ama mais do que os outros e com amor capaz de dar a vida por mim? Ele diz, Senhor, eu te amo, como um amigo, com o verbo filéu. Jesus pergunta mais uma vez, tu me amas?
tu me amas? Aí Jesus já tirou mais do que os outros. Porque Pedro antes falou que era melhor do que os outros discípulos, que ele era capaz de fazer tudo por Jesus. Jesus pergunta, você me ama mais do que os outros, como você havia afirmado e pretendido? E agora Jesus pergunta de novo, mas sem o mais. Tu me amas? Mas continua com o verbo agapau. Você me ama ao ponto de dar a vida por mim? E Pedro vai novamente responder apenas com o verbo filéu. Sim, Senhor, eu te amo, com esse amor de amigo. Pela terceira vez, aí Jesus não usa mais o verbo agapau. E Jesus vai ir para o nível de Pedro e vai fazer a pergunta com o mesmo verbo, filéu. Tu me amas? Com esse amor de amigos, de irmãos, esse amor afetivo? Aí Pedro fica triste, porque ele viu esse jogo que Jesus fez, recorda a traição, e aí ele responde, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E ele responde novamente com o filéu. Não é que Pedro está diminuindo o seu amor para Jesus, mas aqui a resposta dele está uma atitude de humildade. Ele não tem mais coragem de dizer que ama com aquele âmbito, capaz de dar a vida pelo Senhor, porque ele sabe que ele não tem forças capazes para isso. Ele não pode mais, quando ele disse no impulso daquela outra vez, confiar somente nas suas próprias forças. Então, humildemente, ele reconhece, eu não posso, somente com tua graça. E, de fato, Jesus vai terminar o Evangelho justamente dizendo que Pedro vai amá-lo com esse amor agapau, esse amor forte, capaz de dar a vida, porque ele vai morrer daquele jeito. Mas naquele momento Pedro reconheceu a sua pequenez, a sua humildade e que ele não tinha força suficiente, como talvez no início ele disse, muito no impulso ou na arrogância assim. Que nós também possamos crescer no nosso amor a Jesus. Vamos à nossa academia espiritual, a palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Primeiro passo, o alongamento. Se coloque na presença do Senhor, invoque o Espírito Santo, ouça uma música, acenda uma vela, deixe e deseje que a luz do Espírito Santo te preencha. Se abandone na sintonia do coração de Jesus. Segundo momento, aquecimento. A partir dos 3 pontos, apelo, condição e advertência que a palavra de Deus nos faz, reflitamos. Qual é o apelo? É preciso reconhecer Jesus ressuscitado no meio de nós. Os discípulos, no primeiro momento, não reconheceram, só depois que viram o milagre e reconheceram Jesus. A condição que esse evangelho nos apresenta, é preciso obedecer à ordem de Jesus. Lançai as redes. Obedecendo à ordem de Jesus, nós o reconheceremos. Nós iremos amá-lo e assumir a missão que ele tem para nós. E 3 advertências nos apresentam esse texto de hoje. Primeiro, confiar que nós não temos força suficiente para amar Jesus com esse amor ágape, esse amor capaz de dar a vida. Nós somos envenenados pelo pecado e muitas vezes nos desviamos. Segundo, assim como Jesus confiou a Pedro, também confia a nós uma missão: apacenta as minhas ovelhas. E terceiro, não nos esquecemos que qualquer missão que nós temos neste mundo, as ovelhas são de Cristo, apacenta as minhas ovelhas, elas são de Cristo, não são nossas. Nós não somos donos de pastoral, de movimento, de igreja, de nada. Nós somos servidores. E agora o terceiro passo, coloquemos na presença do Senhor em oração. E te pedimos, Senhor, abra os nossos olhos da fé, para enxergarmos a Tua presença no meio de nós, para nos alegrarmos, Senhor, com Tua presença, com Teu amor e com o chamado que nos faz. Te pedimos, Senhor, abra a nossa inteligência e o nosso coração, para nos recordarmos sempre do chamado que fizestes, do amor com que nos envolvestes,
da misericórdia com que nos salvastes. Alimenta, Senhor, a nossa vida com teu pão, com teu alimento, com a tua vida divina, para que possamos amar e servir. Restaura-nos, Senhor. Restaura-nos nesta maldade, deste pecado, desta cegueira e de tantas coisas que nos impedem viver, amar e servir. Receba, Senhor, a nossa vida, o nosso sim, a nossa vocação. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima de ti para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai e do Filho, do Espírito Santo. Amém. Não se esqueça, hoje é domingo, dia do Senhor. Participe da Santa Missa numa igreja, numa comunidade de fé, se é possível para você. Bom domingo, abençoada semana.